Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Proposta de regras para uso de criptomoedas avança no Senado. Sem supervisão ou fiscalização de órgãos do sistema financeiro, o mercado de criptomoedas no Brasil está na mira do Congresso. Nesta terça-feira, 22, a Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, do Senado aprovou, em caráter terminativo, uma proposta que reconhece e regula o mercado no país. Caso não haja recurso para votação em plenário, o texto poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados. O texto é um substitutivo apresentado pelo senador Irajá Abreu, PSD-TO, a 3 propostas que tramitavam na casa sobre o assunto. O senador tocantinense decidiu considerar prejudicados os PLS 42, 07, 2023, 949 e 2019, sugeridos pelos colegas Soraya Tronic, PSLMS, e Stevenson Valentim, Podemos RN, e acatar apenas o PL 3825-2019, do senador Flávio Arns, Podemos PR. Segundo o senador Irajá, quase 3 milhões de pessoas estão registradas em corretoras de criptomoedas. O número se aproxima da quantidade de investidores na Bolsa de Valores. As empresas negociadoras de criptoativos não estão sujeitas nem à regulamentação, nem ao controle do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, o que torna mais difícil ao poder público identificar movimentações suspeitas, ponderou o parlamentar. De forma diferente do dinheiro comum, as criptomoedas são lançadas por agentes privados e negociadas exclusivamente na internet. As moedas digitais usam sistemas de criptografia para a realização de transações. Quem tem a moeda virtual só pode resgatá-la usando um código fornecido por quem vendeu. Em 2018, foram negociados 6,8 bilhões de reais em moedas virtuais no Brasil, tendo sido criadas 23 novas corretoras, conhecidas como exchanges. Segundo o senador, em 2019, pelo menos 35 empresas já agiam livremente, sem a supervisão ou fiscalização dos órgãos do sistema financeiro. Proposta: o substitutivo traz regras e diretrizes, tanto para a prestação de serviços relacionados a ativos virtuais, quanto para o funcionamento das corretoras. Para o senador Irajá, o criptoativo não é um título mobiliário, por isso não fica submetido à fiscalização da CVM, que supervisiona o mercado de ações. A exceção é para o caso de oferta pública de criptoativos para captação de recursos no mercado financeiro. Mais 3 aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições. O relator considera como prestadora de serviços de ativos virtuais a empresa que executa, em nome de terceiros, pelo menos um dos serviços: resgate de criptomoedas, troca por moeda soberana real, dólar, troca entre uma ou mais criptomoedas, transferência de ativos virtuais, custódia ou administração desses ativos ou de instrumentos de controle de ativos virtuais, participação em serviços financeiros relacionados à oferta por um emissor ou à venda de ativos virtuais. Regulação sobre regulação. Pelo texto, caberá ao Poder Executivo a responsabilidade de definir quais órgãos devem normatizar e fiscalizar os negócios com criptomoedas, desde que considerados alguns pontos: promover a livre iniciativa e a concorrência, obrigar o controle e a separação dos recursos dos clientes, definir boas práticas de governança e gestão de riscos, garantir a segurança da informação e a proteção dos dados pessoais, proteger e defender consumidores e usuários e a poupança popular, garantir a solidez e eficiência das operações. O Poder Executivo deverá criar normas alinhadas aos padrões internacionais para prevenir a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens, assim como combater a atuação de organizações criminosas, o financiamento do terrorismo e da produção e comércio de armas de destruição em massa, diz a proposta. Também caberá aos órgãos indicados pelo Executivo autorizar o funcionamento das corretoras e definir quais serão os ativos regulados. Licença de funcionamento. O texto admite procedimento simplificado. O órgão pode autorizar a prestação de outros serviços, tanto direta como indiretamente relacionados à atividade da exchange. O regulador indicado pelo Poder Executivo pode autorizar a transferência de controle, fusão, cisão e incorporação da corretora, estabelecer condições para o exercício de cargos de direção, e autorizar a posse e o exercício de pessoas nesses cargos. Ainda pela proposta, para decidir se as empresas terão que atuar exclusivamente no mercado de ativos virtuais ou não, o órgão fica livre
As hipóteses de inclusão das transações no mercado de câmbio e a necessidade de submissão delas à regulamentação de capitais brasileiros no exterior e capitais estrangeiros no país também precisam ser definidas pelo regulador. Sanções: o funcionamento irregular da atividade sujeita a corretora e seus donos a todas as penas previstas na Lei dos Crimes de Colarinho Branco, Lei 7.492, de 1986. O regulador deve definir condições e prazos para o registro das corretoras existentes. O prazo de adequação a essas regras é de até 6 meses após a sanção do texto. O texto inclui na Lei de Crimes Financeiros, Lei 7.492, de 1986, a prestação de serviços de ativos virtuais sem prévia autorização. A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Outro ponto da proposta insere no Código Penal, Decreto-Lei 2.848, de 1940, a fraude em prestação de serviços de ativos virtuais, tipificada como organizar, gerir, ofertar carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais, com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Obrigações: o órgão indicado pelo Poder Executivo deve supervisionar as corretoras e aplicar as mesmas regras, às quais são submetidas as empresas fiscalizadas, pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e pelo Banco Central. Ele deve estabelecer normas para o cancelamento da licença de funcionamento, por iniciativa própria ou a pedido, em caso de desobediência à legislação. Também submete as corretoras às regras da Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei 9.613, de 1998. Elas ficam obrigadas a registrar todas as transações que ultrapassem os limites fixados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, o órgão brasileiro de combate à lavagem de dinheiro. O texto propõe que as empresas sejam consideradas instituições financeiras e submetidas a todas as normas da Lei de Crimes Financeiros, Lei 7.492, de 1986, e também ao Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 1990. Isenções sobre a redução a zero das alíquotas de determinados tributos devidos por pessoas jurídicas. A ideia é que o benefício tenha validade até 31 de dezembro de 2029, e se aplique a empresas que comprem máquinas, hardware, e ferramentas computacionais, software, para processamento, mineração e preservação de ativos virtuais. Se as máquinas ou ferramentas forem adquiridas por meio de importação, serão zeradas as alíquotas de PIS, COFINS importação, IPI importação e imposto de importação. Se forem adquiridas no mercado nacional, serão zeradas as alíquotas de contribuição para o PIS, COFINS e IPI. Tem direito às alíquotas zeradas os empreendimentos que utilizem em suas atividades 100% de fontes de energia renováveis e neutralizem 100% das emissões de gases de efeito estufa provenientes dessas atividades. Um ato do Poder Executivo deve definir a competência para autorizar e fiscalizar a concessão da isenção. Políticos: uma novidade no texto é a criação de um Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente, CNEP. O banco de dados também deverá ser normatizado por ato do Poder Executivo e publicado pelo Portal da Transparência. A medida também impacta a Lei de Lavagem de Dinheiro. Os órgãos e as entidades de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios devem encaminhar ao gestor CNEP informações atualizadas sobre seus integrantes ou ex-integrantes classificados como pessoas expostas politicamente na legislação e regulação vigentes. O órgão gestor do CNEP deve indicar órgãos e entidades que deixem de cumprir a obrigação. As instituições reguladas pelo Banco Central devem consultar o CNEP para executar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e avaliar o risco de crédito, por meio de convênio com o órgão responsável pelo cadastro definido em comum acordo. Outras instituições podem aderir ao convênio com o cadastro, visando combater e prevenir a lavagem de dinheiro. Asterisco com informações da Agência Senado. Mais saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado. Mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas. Mais vendedores do Mercadão de SP.
Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.